E é aí que eu queria que vocês, mais uma vez, eu vou voltar aqui no texto da 9.000, que eu estou usando ela como uma base, mas está assim nas outras normas, para uma palavra que faz toda a diferença nesse texto do requisito 4.1. Vou ler para vocês, ó. A organização deve determinar questões internas e externas que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico. Qual é a diferença, então, de propósito para direcionamento estratégico? Vê bem, o propósito, muitas vezes, ele está atrelado a uma meta temporária, não necessariamente um direcionamento estratégico. Então, eu vou dar um exemplo na 14.001, que é muito comum. Muitas vezes a empresa coloca lá, olha, nós vamos, nos próximos 10 anos, reduzir nossas emissões. Este é o nosso propósito. Isso não está na missão, porque ela não existe para fazer isso, ela existe para fabricar peças, por exemplo. Isso não vai estar na visão dela, não vai, porque a visão dela é ser reconhecida como uma empresa confiável, sustentável, entendeu? E não vai estar nos valores. Até vai estar intrinsecamente, porque o meio ambiente vai ser um valor, provavelmente o meio ambiente vai ser um valor. Mas o propósito em si não vai estar descrito ali. E é aí que você tem que prestar muita atenção, porque às vezes esse propósito, ele é escrito também aqui, ó, a nível de planejamento estratégico, e ele não vai ser cascateado. Então, esse propósito, ele tem que estar muito claro. E aí que entra o exemplo desse meu cliente. Esse meu cliente escreveu no propósito dele, propósito corporativo, inclusive está no site dele, internacional, porque ele é uma multinacional, que o propósito dele é reduzir as emissões. Joia. O que a planta de Recife está fazendo para isso? Alinhado a isso. Olha o contexto. Olha o SWOT aparecendo agora. Tá? Questões internas, né? Que são as questões positivas, né? Os pontos fortes e os pontos fracos. E eu vou ter as oportunidades e as ameaças. Oportunidades, aquilo que é positivo externamente, que eu posso me beneficiar. As ameaças, aquilo que literalmente o nome já diz, pode me trazer algum problema. Ok? Ok. Então, vamos lá. Quando a gente foi ver o propósito, gente, local, primeiro, não tinha um propósito local. Precisa? Não necessariamente. Se você definir no seu sistema de gestão que o teu propósito ele é corporativo, você não precisa ter um propósito local. Só qual foi o problema? Não existia um alinhamento entre o propósito que foi definido lá em cima, ok? E os objetivos e metas, por exemplo, que a organização estabeleceu localmente. Então, não existia um vínculo, não existia um link entre isso. E é aí que a gente se perde nesse 4.1. Ok? Então, primeira coisa, para vocês que estão aí nas empresas, para vocês que estão nas consultorias, enxergar se a empresa tem um propósito. E se ela não tiver, a gente vai definir junto com ela. E aí, se o propósito for de meio ambiente, o link é meio ambiente, se for saúde e segurança, ou se for qualidade. Ok? Então, isso é muito importante. E necessariamente esse propósito não é um objetivo e meta, tá? Ele pode ser algo muito maior. Então, esse é o primeiro dever de casa. Segundo, é que a empresa tenha direcionamento. Senão, eu não tenho atendido o 4.1. E aí, se ela tem propósito, direcionamento, eu já estou atendendo. Porém, eu posso ter o plus, né? Como diz a minha professora, é um plus, né? Não é um plus, é um plus. Acho muito chique ela falar isso. É o plus, que é você ter o planejamento estratégico, né? Então, são esses possíveis cenários aí que vocês vão encontrar nas organizações, quando vocês estiverem trabalhando ou quando vocês estiverem fazendo consultoria. E aí, neste material que eu coloquei aí para vocês, inclusive depois eu vou anexar aqui já na página de transmissão, um material bem legal que, inclusive, eu recebi
o link de uma outra professora amiga minha que eu estava lendo hoje à tarde, muito interessante, exatamente sobre ferramentas de planejamento estratégico, um material muito bom do Sebrae, é de domínio público, está no site do Sebrae, mas eu fiz o download, eu vou colocar aqui na página de transmissão depois, que eu acho que vai ajudar muito vocês nesse sentido. Bom, agora que a gente já entendeu a importância desse propósito, né? E a importância desse direcionamento, a gente chega no planejamento, porque o planejamento é algo muito mais complexo. E o que é o planejamento, pessoal? É o caminho que eu vou ter que percorrer. Eu até coloquei aí no material de vocês, é o que fazer, é o como fazer, é quem vai fazer, é quando vai fazer, é como vai fazer. Então, o planejamento estratégico, ele tem uma base de um grande plano que a organização monta, estrutura para atingir objetivos estratégicos, objetivos que vão alavancar o seu negócio, que vão alavancar os seus resultados, né? Então, uma coisa é eu saber o direcionamento, é onde eu quero chegar. Outra coisa é eu traçar o caminho para chegar até esse planejamento, né? Perdão, até os meus objetivos, que é o planejamento.